Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Camozzato, sou vereador de Porto Alegre pelo Partido Novo e a ideia aqui hoje é fazer um rápido vídeo bem prático sobre como é que a gente melhora a transparência e os serviços públicos do município, como é que o cidadão pode contribuir para isso. É um conteúdo muito útil para que a gente possa melhorar a governança dos municípios e eu peço que, se vocês gostarem do vídeo, compartilhem com seus amigos e familiares, já também deixem o like aí, se inscrevam, acompanhem os conteúdos que vão ter uma série de outras produções que a gente quer fazer para justamente ajudar a cidadania a avançar. E a ideia aqui hoje é basicamente o seguinte: quando a gente olha para as melhores empresas listadas em bolsas, para as empresas que mais entregam valor para os seus acionistas, essas empresas têm uma coisa em comum: a governança corporativa delas é excelente e elas têm uma grande estrutura de acionistas minoritários. O que isso significa? Tem muita gente com pequena participação e, por ter uma pequena participação e ser muita gente, tem muitos olhos sobre o que a empresa está fazendo, sobre os números da empresa, sobre as ações da empresa e, obviamente, com muitas sugestões, críticas e cobrança para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Isso se traduz em resultados concretos e em valorização dessas empresas e das suas ações. Quando a gente faz esse paralelo para a gestão pública, é a mesma coisa, mas com uma forma diferente de cobrança. Você não precisa comprar uma ação da prefeitura para cobrar o seu serviço, mas todos nós pagamos imposto. E a melhor forma da gente conseguir melhorar a gestão pública, independente de ideologia, de partido, de quem é o prefeito, governador, obviamente, acompanhar o que a prefeitura e o que o governo do estado estão fazendo, entender as ferramentas de transparência, conseguir ler esses números e fazer justamente a cobrança para que as coisas sejam bem feitas. Quanto mais gente fizer isso, melhor é a prestação de serviços, melhor é o retorno para o cidadão daquele imposto que nós todos pagamos. Então a minha ideia aqui hoje é passar basicamente para vocês 5 formas muito práticas de você conhecer as informações, acessar e poder cobrar o poder público para que ele faça seu trabalho da melhor forma possível. Então separa o papel e a caneta aí, vamos lá, tá tudo pronto e vamos passar então para a apresentação. Então pessoal, vamos começar aqui com a nossa aula, com esses instrumentos que vocês, qualquer cidadão, podem utilizar para fiscalizar o poder público. Quero fazer uma referência e um agradecimento ao deputado Bruno Souza, de Santa Catarina, que idealizou inicialmente o Fiscaliza Santa Catarina, Fiscaliza SC. Nós estamos fazendo um material análogo a isso, o Fiscaliza RS, que a gente traz um pouquinho também nas ferramentas de transparência do Estado do Rio Grande do Sul e o exemplo aqui da Prefeitura de Porto Alegre, mas que obviamente esse conhecimento vale para o Brasil inteiro. E aqui eu procurei separar então para que qualquer um de vocês possa rapidamente olhar, acessar essas informações e entender quando um crime está sendo cometido ou não, quando há alguma suspeição e poder fazer o encaminhamento. Então, começando, só para me apresentar para vocês, sou administrador de formação, especialista em finanças pela Federal do Rio Grande do Sul, tenho uma pós-graduação em liderança competitiva global pela Georgetown University, fui sócio durante alguns anos de um grupo empresarial de serviços ambientais, tinham aí 13 empresas, me elegi pela primeira vez em 2016, fui o 5º mais votado em Porto Alegre pelo Partido Novo e reelegi em 2020 como o 3º mais votado. Sou vereador, então, muito recente, tenho 34 anos, saí da iniciativa privada para vir dar uma contribuição na iniciativa pública, até encorajo todo mundo que tem aí uma vontade de transformar a sua realidade, que saia justamente da indignação para a ação, seja candidato, participe de campanhas políticas, participe, ajude candidatos que vocês acreditam, partido que vocês acreditam, independente de quais sejam. O que mais me identifica é o Novo. Fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão aqui da Câmara, e também durante algum tempo fui vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento durante 3 anos, relatei orçamento, relatei lei de diretrizes orçamentárias, pude trabalhar bastante nesse tema e sou presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização, tendo sido inclusive o vereador que mais revogou leis na história de Porto Alegre, além de ter feito leis de transparência muito importantes, como a lei de transparência do IPTU, que permitiu inclusive avanço no nosso portal de transparência do município, e também lei de transparência do ITBI e das empresas públicas estatais, autarquias e economias mistas, que ajudou a melhorar a governança dessas entidades, desses órgãos e empresas em todo o município, permitindo que o cidadão possa fiscalizar com mais facilidade esses dados. Mas vamos lá, qual é a ideia aqui? O que vocês vão aprender nessa curta aula de hoje? Primeiro de tudo, como identificar se você está diante de alguma irregularidade. Segundo, onde é que eu encontro informações sobre o poder público para saber, justamente embasar uma possível denúncia e ver se aquilo é eventualmente uma irregularidade mesmo. Terceiro, se eu não encontrei a resposta, não encontrei a informação, como é que eu faço para conseguir ter acesso à informação? Tem como? Quais são os caminhos para isso?
E bom, uma vez constatada essa informação, uma vez constatada essa suspeita e que você tem dados para poder fazer a denúncia, como é que você faz essa denúncia? Né? Para quem que você faz, como é que você monta isso? E por último, se a pauta de transparência te interessa, como que você pode acompanhar que canais, portais, sites, enfim, são interessantes para isso? Vou dar aqui alguns exemplos, tem diversos, mas que são muito úteis. Começando então pelo primeiro ponto, como identificar se eu estou diante de uma irregularidade? E aí, quero fazer aqui alusão aos princípios da administração pública, começando pela legalidade, né? O poder público, diferente do privado, né? O poder público só pode fazer aquilo que a lei determina, né? Enquanto que o privado ele pode fazer tudo aquilo que lhe convém, a não ser que tenha uma lei proibindo, o poder público é o contrário, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina expressamente. Então, se ele está fazendo uma coisa, que a lei não determina, não autoriza, então provavelmente é uma irregularidade. Segundo ponto, a impessoalidade. O poder público deve fazer um tratamento isonômico entre pessoas. Ou seja, não deve privilegiar, né, o conhecido, o amigo ou aquele colega político, partidário, enfim, ele deve tratar todo mundo como igual. A lei deve ser igual para todos e o tratamento do poder público da mesma forma. Terceiro ponto, a moralidade, né? Então, é o dever do agente público, seja ele servidor, seja ele político, enfim, de agir de maneira clara e de boa fé, né? De fazer justamente, né, determinadas ações, atitudes, leis que sejam muito claras, objetivas, que não tenha um meio termo para não ficar dúbio, que possa ser usada com outra finalidade, né? Que não tenha algum tipo de interesse escuso, ou seja, que não induza as pessoas ao erro. O quarto ponto da publicidade é que todos os atos do poder público, dos servidores públicos, eles devem ser públicos e poder ser consultados e prestados contas. Então tem que garantir a transparência dos atos. E aliás, transparência é o que nós estamos falando na aula de hoje. A gente sabe que, embora seja um princípio lá do artigo 37, nem sempre a gente vê essa transparência. Aliás, a lei de acesso à informação ajudou muito a avançar nesse quesito, mas ainda tem muita dificuldade. E por último, a eficiência, né? O poder público deve garantir o melhor serviço público com o menor gasto possível, o que nem sempre significa o preço mais baixo, mas sim o melhor custo-benefício para que a gente consiga ter a melhor prestação de serviços de uma maneira econômica e eficiente. Bom, sabendo desses principais princípios, você já começa a identificar, o que está desvirtuando desses pontos e quais são os principais crimes, então, que acontecem contra o patrimônio público. E vou pincelar aqui aqueles que são principais para que vocês possam ter facilitado aí a identificação de um potencial crime. O primeiro deles, o peculato. Basicamente, né, é quando o funcionário público, servidor público, seja ele de carreira ou não, né, político, enfim, se apropria de dinheiro, né, ou de outro bem público particular, que tem posse em razão do cargo e desvia ele para proveito próprio, tá? Exemplo, né, o camarada tem um carro à disposição, um carro oficial, um carro que é do poder público e ele entrega aí para o seu assessor, para sua esposa, enfim, para fazer, digamos, viagens por aplicativo, para ganhar uma receita por fora, ter uma grana por fora. Isso é peculato. Né? Outra coisa seria justamente quando você tem algum tipo de troca de dinheiro em troca de você dar acesso para a estrutura pública ou de bens públicos para terceiros. Enfim, corrupção passiva, né, que é quando você solicita ou recebe para si ou para outros ligado a você, direto ou indiretamente, alguma vantagem indevida ou aceitar essa promessa. Significa o quê? Que você está pervertendo a legalidade para favorecer alguém e às vezes você está sendo beneficiado direto ou indiretamente. Então, obviamente, isso não pode. A gente viu até o escândalo do Lava Jato, teve bastante corrupção passiva nesse sentido. Terceiro ponto, a prevaricação. Né? Quando você retarda ou deixa de praticar o ato de ofício, né, de falar, denunciar um ato de ilicitude. Aliás, cabe lembrar que o servidor público ele tem o dever de ofício de fazer a denúncia de irregularidade uma vez que ele encontre ela, uma vez que ele veja ela, e ele inclusive está protegido pela legislação para fazer essa denúncia, que depois será investigada pelos órgãos competentes responsáveis por investigação, para que aquele crime, né, aquela irregularidade ela não perdure na administração. E que a prevaricação pode muitas vezes também ser provocada, né, pela cidadania que, vendo um servidor público que está prevaricando, sabe de uma irregularidade, está se beneficiando dela e que não está fazendo denúncia, ele também vai responder por isso e o cidadão pode provocar essa denúncia também. E por último, a advocacia administrativa, que é quando o servidor público ele patrocina, direto ou indiretamente, algum interesse privado frente à administração pública, valendo-se da sua qualidade, da sua posição. Ou seja, ele acaba justamente favorecendo o tratamento para alguma pessoa próxima, algum amigo, algum familiar, ou mesmo algum apoiador, enfim, dos mais diversos que podem existir,
para que essa pessoa ela passe por cima dos princípios da moralidade, né, dos princípios da eficiência e acabe tendo um ganho indevido. Um exemplo aí, né, digamos, vai montar o edital de licitação, já faz o edital, né, faz com que algum terceiro influencie no edital para que as regras favoreçam ele a ganhar aquele edital e, portanto, ele acabe vencendo uma concorrência, uma licitação, né? Bom, então aí a gente tem alguns exemplos de crimes contra o patrimônio público que podem incorrer em denúncia. E um outro é o nepotismo, né? E esse aqui é o mais conhecido, talvez, né? Que é quando justamente você vê o familiar, né? Que está nomeado na administração pública, o prefeito que nomeia a esposa, que nomeia o irmão, né? Ou o secretário que tem ali algum familiar, algum cônjuge direto. E aí é importante. O gráfico aqui é bem ilustrativo nesse sentido, que vem lá do trabalho do Bruno Souza, do Você Fiscal, que mostra quais são as relações de nepotismo, né? E aí você tem justamente até que grau isso vai, até o 3º grau ali, né? E como é que se dá essa relação para que efetivamente configure o nepotismo. Então isso também é crime, porque obviamente está tendo uma vantagem devida familiar que pode ocorrer em ganhos ilícitos com o dinheiro público. E bom, né, uma coisa importante aí é que quando duas autoridades de órgãos diferentes nomeiam parentes de uma para outra, né, por troca de favores, também está cometendo um ilícito. É aquele negócio, eu sou autoridade eu não posso nomear diretamente um sobrinho, digamos, né? Digamos que eu sou governador e não posso nomear um sobrinho para ser meu assessor ou para ser secretário. Mas eu peço para um dos meus secretários, digamos, nomear esse meu sobrinho na sua, ou até mesmo, né, em outra esfera de poder, como forma dele nomear meu sobrinho e eu nomear o sobrinho dele, então, para minha esfera de poder. Isso também é o famoso nepotismo cruzado. Bom, se ainda tiver com dúvidas, né, do que é crime, do que não é crime, do que pode ser uma perversão, então, nesse caso, vale a pena procurar orientação em órgãos que têm o dever de responder aos questionamentos, como eu falei, né? Tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas dos estados são responsáveis por ajudar a esclarecer esses pontos, investigar esses pontos quando cabe investigação, e eles podem ajudar a identificar um possível crime e também tirar dúvidas se algo pode virar uma denúncia ou não, e dá para fazer isso, inclusive, de maneira anônima. Tá? Segundo ponto, bom, acho que está sendo cometido um crime, como é que eu identifico, como é que eu encontro informações sobre o poder público para poder embasar uma eventual denúncia? Primeiro de tudo ali, os acessos aos portais da transparência. Trouxe aqui na tela o portal de transparência do município de Porto Alegre, tá? Os municípios todos têm, por lei, portais de transparência e tem que dar transparência para os fatos. Nem todos ainda têm um portal tão bem elaborado, alguns municípios estão mais avançados nisso, outros menos, mas todos têm o dever de ter a transparência. Então, mesmo aqueles que o site daqui a pouco não é tão bom, né, você pode solicitar à administração que lhe passe os dados que você precisa, tá? Então, boa parte das prefeituras já tem hoje seus próprios portais. E uma dica, né? Geralmente o portal de transparência ele se encontra vinculado ao site da própria prefeitura. E aqui eu vou mostrar para vocês, no caso do portal da transparência do município de Porto Alegre, como é que ele funciona, tá? Aqui, ó, o portal da transparência de Porto Alegre tem ali parte de receitas, despesas, você pode ver, fazer os recortes temporais, patrimônio pessoal. Aqui tem aqueles famosos gráficos que vira e mexe aparecem em reportagens quando tem alguém fazendo recebimento indevido, quando faz apropriação de bônus, benefícios, os penduricalhos, famosos penduricalhos e por aí vai. E eu vou entrar aqui num deles, no de obras públicas, eu já abri aqui para vocês verem como é que se trata aqui, né? No que você clica ali tem todos os programas, ações, projetos, e aí você pode ver como é que a gente chama de explodir esse dado, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, qualificação dos sistemas de abastecimento de água, você pode detalhar isso. Então tem lá um valor empenhado de 15 milhões de reais, né, e liquidado de 3 milhões de reais. O que significa isso, né? No orçamento a prefeitura empenha esse valor, ou ela diz que pretende gastar esse valor e ela reserva esse valor para essa finalidade, e o liquidado é quando ela efetivamente faz o pagamento, né? Ou já contabiliza a saída de caixa, e aí tem lá a parte paga que efetivamente já saiu da conta. Então tem ali, ó, a qualificação do sistema de abastecimento de água, a gente vai entrando aqui e vai tendo inclusive os contratos, né, o que diz respeito, para que vocês possam ver, ó, quem é que são as empresas executoras e por aí vai. Bom, voltamos aqui para a nossa apresentação. A mesma coisa tem
no portal de transparência da Câmara, né? As câmaras de vereadores também têm os seus portais de transparência, algumas mais elaboradas, outras menos. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem um portal de transparência próprio, bem completinho, inclusive, às vezes com um pouco desatualizado, que aí necessita que a gente peça informações, que os órgãos e a sociedade civil requer informações pela lei de acesso à informação ou cobre o Legislativo Municipal de entregar e atualizar o seu site, mas está lá as informações para ajudar a checar. Da mesma forma, no âmbito estadual, o governo do estado do Rio Grande do Sul também tem o seu portal, os estados brasileiros, né, os seus governos estaduais também têm seus portais e está lá também vinculado ao site do governo do estado, como é que você pode fazer a consulta. E é até interessante o portal do Rio Grande do Sul, que ele traz aqui já direto, quero saber quanto foi gasto em, e aí você tem ali saúde, segurança pública, quanto foi arrecadado, né, dos diferentes anos, e aí tem ali a parte de receitas, despesas, controle, verificação, aí você pode entrar em cada um desses links, tem aplicativo também, enfim, né, já tem aqui facilitado a lei de acesso à informação, a denúncia, a ouvidoria, então é bem bacana aqui, bem completinho, é interessante você poder acessar isso e verificar mais. Tem a política de dados abertos do Estado, enfim, tá? Então, recomendo a vocês que olhem para esses dados. E o mesmo acontece no âmbito federal. Aqui, o portal de transparência do governo federal, também com todos os dados que você pode consultar. São muitas áreas, obviamente. Aí, vamos lá, se a gente clica aqui em viagens a serviço, vamos lá para o painel para ver como é que está sendo o gasto disso aqui. E aí tem lá, valores pagos em viagens a serviço, quantos foram nacionais, quantos foram internacionais, valores em diária, passagem, restituição. Dá para fazer a ampliação disso, dá para a gente poder explodir esses gastos para ver quanto é que foi e dá para buscar informações, inclusive, de quem é que está gastando, qual é o órgão pagador, quem foi que solicitou, quais são o detalhamento das viagens, né? Aqui os diversos ministérios estão fazendo, enfim, né? Bem completinho. Na parte de despesa pública, eu já tinha aberto ali também do governo federal, também tem os gráficos, fica bem facilitado aí, tanto a análise mais abrangente, como também as análises detalhadas, que aí vão para as bases de dados e você pode pegar os pormenores de cada uma dessas questões, né? Ali, execução de despesa por área de atuação do governo federal, e aí previdência social, assistência, trabalho, saúde, educação, e aqui estão os números gerais. Você pode entrar em cada um dos programas, ações e fazer justamente aqui o que está acontecendo em cada um desses programas, o que está acontecendo em cada uma dessas áreas, poder ver, nesse caso aqui, né, a gente está com uma só grande ação que responde por tudo, mas as diversas áreas aí tem outras ações que respondem nos programas. Enfim, é bastante completo, tem bastante informação disponível, né, com todos os órgãos, e vale muito a pena se familiarizar com isso para poder fazer esse trabalho de fiscalização e eventuais denúncias, né? Nos portais de transparência, eu falei sobre o Executivo do Rio Grande do Sul, também o Legislativo do Rio Grande do Sul também tem seu portal de transparência, assim como a Câmara Municipal. O Legislativo, nas diversas esferas, né, nos diversos estados, também tem seus portais de transparência, onde você pode consultar as sessões plenárias, quais foram os projetos votados, como é que foram as votações, quanto que deputados, vereadores estão gastando em verbas de gabinete, em diárias, em passagens, o que a Câmara está comprando, como é que ela está gastando o dinheiro que foi orçado, se ela está devolvendo recurso, se não está devolvendo recurso, que licitações foram feitas, cadê os termos da licitação, quem foram os vencedores dela, quando é que foram realizadas essas licitações, enfim, tudo isso está lá, né? E você pode consultar livremente. Bom, olhou para todos os portais, verificou todos os sites, não encontrou a resposta para a pergunta. Pô, identifiquei um caso lá do fulaninho de tal que eu acho que ele está fazendo algum crime ali, está fazendo advocacia administrativa, está cometendo algum peculato, enfim, mas eu não encontrei dados que pudessem ligar aquele servidor, aquela conduta, aquele gasto que apareceu no portal de transparência para aquela empresa que ele tem ligação. Bom, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso conseguir mais informações sobre aquele servidor, sobre aquele órgão, sobre aquele gasto, sobre aquele contrato? Bom, aí tem a Lei de Acesso à Informação, né? A Lei 12.527 de 2011, ela garante ao cidadão, independente de quem seja, né? Seja ele algum agente público, algum político, seja ele cidadão comum, seja ele empreendedor, seja ele autônomo, seja ele um desempregado, seja ele, enfim, qualquer cidadão pode solicitar informações para conseguir entender como é que a administração pública está usando o seu dinheiro, como é que ela está executando o seu serviço. E o prazo para resposta, uma vez que você faz a solicitação, é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. E, inclusive, o gestor público pode incorrer em crime caso ele não faça
a resposta, caso ele não dê a devida resposta, tá? E se ele se recusar, né, obviamente, ele vai enquadrar no crime, mas se ele der uma negativa a essa pergunta, ele tem que fornecer o acesso ao inteiro teor, né, a porquê que ele negou a informação, né? Qual é a justificativa para ele negar a informação? Para, obviamente, ver se faz sentido ou não, e inclusive pode até ser judicializado se ele tinha o direito de negar informação sobre aquela justificativa. Tá? Nos sites das prefeituras há um espaço, geralmente com o nome lá, Lei de Acesso à Informação, eu mostrei no portal de transparência do Estado lá, né, Acesso à Informação, onde você pode fazer o pedido diretamente, né? E nas cidades maiores, como no caso de Porto Alegre, também tem um portal próprio para esse tipo de demanda, trata-se do ESIC, tá? E pode ser acessado no site. Eu até botei o link aqui direto. Aliás, esse material que eu estou apresentando, ele vai ser disponibilizado para todos vocês. Quem quiser o material para ficar aí disponível, poder fazer a consulta enquanto vocês estão fazendo a fiscalização, ele vai ser, tá liberado, tá? Quanto mais gente fiscalizando, melhor, como eu falei lá no início desse vídeo. Buenas, vamos adiante. Quarto ponto, da fiscalização à denúncia. Então, identifiquei, tinha uma suspeição, verifiquei as informações, consegui ver que procedia a suspeição, identifiquei que um crime está sendo cometido, né? Na minha opinião, obviamente, vai oferecer uma denúncia, então, e aí como é que eu elaboro essa denúncia? O que tem que constar nessa denúncia para que os órgãos de fiscalização e controle possam fazer seu trabalho e fazer aquele agente público, político, ou servidor, enfim, ou mesmo algum privado que esteja cometendo crime responda por isso, tá? Então, primeira coisa, dos meios de representação de um fato que foi identificado, né, é diretamente a autoridade administrativa da entidade lesada. Exemplo, tá? Identificamos um caso de irregularidade num contrato de prestação de serviço de capina, de rua, de praça, tá? A prefeitura pode ser informada diretamente, tá? Então, os canais de ouvidoria, de transparência, enfim, o servidor público responsável pela pasta, qualquer um desses pode ser informado dessa suspeição e ser, então, municiado de informações sobre isso. Lembrando que é dever público, é dever de ofício do servidor público ele encaminhar essa denúncia sob pena do crime de prevaricação. Tá? Então, o cidadão pode auxiliar, como eu falei, os agentes públicos, né, servidores ou políticos a conseguir dar encaminhamento a denúncias e fazer com que o serviço público seja prestado da maneira mais correta possível, eficiente possível e sobre o guarda-chuva da moralidade. E para isso, basicamente, o que é necessário, né, você escreve, pode ser até de próprio punho, né, ou vai lá, abre um Word ali, escreve o que está acontecendo, descreve a situação, né, assina, se identifica, então você bota seus dados pessoais de quem está oferecendo essa suspeição, essa denúncia, quem são os autores envolvidos e pode já indicar as provas que você tem conhecimento, que pode ser, inclusive, informações diretas dos portais de transparência, pode ser print do portal de transparência, pode ser informações que vêm de um pedido de lei de acesso à informação, pode ser prints de redes sociais, de conversas de WhatsApp, pode ser fotos, pode ser, enfim, né? Tudo isso é válido para o processo, claro que desde que respeitando as devidas normas de privacidade, etc, para não incorrer também agora em alguma eventual exposição de conteúdo que você não poderia. Mas, em geral, é bem amplo o conteúdo que você pode utilizar e, de novo, a Lei de Acesso à Informação sempre garante a proteção e as informações para que possam ser oferecidas as denúncias, tá? Bom, uma vez que você identifica esse fato, faz esse documento, tu pode encaminhar isso tanto para esses agentes públicos que eu citei antes, como também diretamente ao Ministério Público, que tem um dever de ofício de fazer a fiscalização do Poder Executivo, do Poder Legislativo, enfim, que ele acolhe a denúncia, tá? Ele pode acolher ou não a denúncia, tá? Dependendo se a denúncia for frágil, se não tiver prova, se não tiver nenhuma grande suspeição, se for só, né, alguma tentativa de minar politicamente um opositor, ou então de a pessoa que eu não gosto, vou tentar ferrar ela e tal, faz a denúncia que é fraca e tal, o Ministério Público não vai acolher. Mas se existe robustez ali, se existem informações que levam a concluir que precisa de uma investigação mesmo, então o Ministério Público vai acolher a denúncia e vai ingressar no judiciário para realizar as responsabilizações, apurar aquela denúncia e efetivamente fazer com que os responsáveis sejam culpados, né, e paguem por isso, tá? Então, aí tem coloquei ali embaixo no slide, né, o site do Ministério Público do Rio Grande do Sul e assim como no Rio Grande do Sul, nos diversos estados, o Ministério Público do seu estado ou até mesmo o Ministério Público Federal pode encaminhar denúncias, claro que cada um dentro da sua competência. E no próprio site tem lá como é que você faz
a denúncia, como é que são modelos de denúncia e tudo mais. Eu quero deixar para vocês também um modelinho de como é que se denuncia, para que vocês possam ter um exemplo e usar a partir disso, né? Mas é muito bem explicado nos sites ali, como é que você redige, tem todos os passos ali, as instruções. Coloquei aqui na tela, né, uma das instruções do Ministério Público de Denúncia, que explica como é que você responde o formulário, ali, monta o formulário de denúncia. Tá? Por último, vamos encaminhando para o final aqui. Se a pauta de transparência te interessa, né, e eu acho que deveria interessar a todos nós, afinal de contas a gente paga uma altíssima carga tributária e a gente não está satisfeito em geral com o serviço público no Brasil, como é que a gente acompanha isso, tá? Eu vou deixar uns portais aqui para vocês, umas dicas de locais onde vocês podem ter mais informações e podem te ajudar na fiscalização. Primeiro deles, né, o portal do Tribunal de Contas do seu estado, né? Então tem lá os dados de todas as prefeituras do estado, obtidos a partir das prestações de contas anuais feitas pelos municípios, ao Tribunal de Contas. Então ali tem bastante detalhamento de informações. O portal de transparência do governo federal, que eu já mostrei antes, que podem tem muitos dados, inclusive das emendas impositivas dos deputados federais, dos senadores, os beneficiários de programas sociais. Tem muito famoso aqueles casos do camarada que está empregado, tem uma fonte de renda, às vezes até uma renda bastante robusta e que está lá recebendo, né, um Bolsa Família, está recebendo algum programa assistencial que ele não teria direito, né, ou mesmo seria imoral ele receber, ou mesmo empresas que receberam subsídio de maneira irregular, porque também não estavam enquadradas na regra do programa. Então, isso tudo está lá. No portal de transparência da Câmara, né, que tem informações sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Senado Federal, também tem muita informação. Aliás, o pessoal lá da parte de transparência do Congresso Nacional é muito bacana, são muito bons, e tem muita informação disponível. Aliás, é a principal plataforma, eu diria que é até uma referência, onde você pode encontrar todo o trabalho do nosso Parlamento Nacional, né? Desde as presenças de deputados, os projetos propostos, aprovados, não aprovados, como foram as votações, o que eles fizeram, quais são as agendas, quais são os gastos que eles têm, né? Enfim, tudo isso está lá. Tá? E por último aqui, o site fiquemsabendo.com.br, que é uma agência que atua em nível nacional, especializada em lei de acesso à informação, e que lá tem diversas informações também sobre os pedidos que eles mesmos fazem enquanto agência de esclarecimento de informações da gestão pública, como também várias informações, dicas, para que você, cidadão comum, possa também ajudar a esclarecer, fiscalizar a gestão pública e tornar, obviamente, o nosso país melhor, o seu estado melhor, o seu município melhor, também com dicas ali de como você desviar, às vezes, das esquivas que algum servidor ou político não quer dar para te entregar a informação. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse material. Como eu falei, um material bastante prático e que é fundamental. Lá no início, vou resgatar lá no início do vídeo, o que eu falei, né, de que quanto mais olhos tiverem sobre a administração pública, melhores são os serviços públicos. E aqui não tem nada de ideologia, não importa se é de esquerda, se é de direita, se é comunista, se é socialista, se é liberal, se é conservador, enfim, tá? Isso não interessa. O que interessa aqui é se está se cometendo crime contra a administração pública, contra o patrimônio público, sim ou não, quais são os crimes, quem está cometendo e como é que a gente responsabiliza isso. Ademais, né, como é que a gente pode colaborar para que a prestação de serviços possa ser feita da melhor forma e que quando tem um gestor público que pode estar inclusive de boa fé, bem intencionado e comete algum deslize, alguma irregularidade que talvez não seja um crime, né, mas que pode descambar aí para uma má prestação de serviço, para alguma irregularidade, e você pode ajudar ele então a corrigir esse rumo e resguardar o patrimônio público. E isso beneficia, obviamente, a todos os cidadãos. Lembrando que quanto mais informações disponíveis, quanto mais transparência a gente tem, mais aquilo que Hayek falava sobre a ordem espontânea, né? Espontaneamente os cidadãos observando o que está acontecendo, quanto mais olhos sobre aquele assunto, maiores são as chances e as probabilidades para que as coisas sejam melhores e que a gente tenha ainda mais disrupções, ideias, insights, sugestões, contribuições para que as coisas sejam feitas cada vez melhores e ideias sejam colocadas em prática para que a nossa cidade, estado e Brasil, né, e país funcionem melhor. Então, eu conto com vocês, como vereador, eu já exerço o papel de fiscalização no município de Porto Alegre, me valho muito dessas informações, desses portais para fazer meu trabalho, mas eu convido a todo cidadão brasileiro que também ajude a fazer esse trabalho. Que seja na sua rua, que seja no seu bairro, né, de ver, poder daquele negócio do orçamento da obra da rua, do asfaltamento ali, que teve um orçamento de tantos milhões de reais e ainda está com um buraco, não foi feito,
prefeito, o contrato atrasou, né? Tem suspeita de que a empresa que está executando é amiga do prefeito, que patrocinou o cara, o dono da empresa, doa para a campanha do cara e agora ganhou o contrato e no termo do contrato tinha alguma coisa favorecendo, enfim. Dei exemplos aqui, os mais diversos, mas tudo isso ajuda a fazer com que o poder público seja melhor, né, e que a gente consiga ter mais eficiência no uso dos recursos públicos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilha com os teus amigos, familiares, compartilha com as tuas redes, curte aqui esse material, ajude a fazer chegar para mais pessoas. Eu espero, com isso, tá ampliando também o poder de transformação que eu tenho aqui no meu mandato, que é reduzido aqui no município de Porto Alegre, mas que pode ter aí um alcance, também por isso estou jogando para as redes essa aula, como uma forma de contribuição para que a gestão pública brasileira melhore, a gente aumente o nível da qualidade dessa prestação e dos nossos representantes políticos através da fiscalização. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, qualquer coisa, estou à disposição.